arrependei-vos. Veja só, entre o Antigo e o Novo Testamento, alguns historiadores, teólogos dizem que houve um período de 400 anos do silêncio de Deus. E após esse período, Mateus no capítulo 3, Evangelho de Mateus no capítulo 3, verso 1 e 2, diz que surgiu João Batista no deserto, pregando exatamente essa mensagem: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. E a palavra diz que João Batista ele veio para endireitar as veredas, ele veio para preparar o caminho para a manifestação do Mestre, de Jesus. É bem interessante que quando Jesus começa o seu ministério, inicia o seu ministério, após ele ter sido batizado, após ter sido levado ao deserto e ser tentado, vencido as tentações, ele inicia pregando exatamente esta mensagem: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. E a pergunta que surge, algumas pessoas questionam e perguntam, qual a diferença do evangelho, da palavra, das boas novas pregadas por João Batista e por Jesus com os dias de hoje? Qual a diferença? Mudou o evangelho? Mudou a palavra? Deus mudou? O que acontece? Veja só, Marcos 1, no capítulo 15, também diz: arrependei-vos e crede no evangelho. Agora, o evangelho não mudou, o evangelho é o mesmo. Mateus no capítulo 24, verso 35, ele diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor. Tiago no capítulo 1, verso 17, diz que em Deus não há mudança, Deus não muda, nele não há sombra de variações. Então Deus não mudou e o evangelho também não mudou. O que nós percebemos que mudou foram os tempos, os pensamentos. Hoje nós estamos num momento delicado com pensamentos progressistas assolando a vida das pessoas, ideologias, vários tipos de pensamentos que estão aos poucos corroendo a vida espiritual das pessoas, corroendo sorrateiramente, tentando destruir os valores, tentando destruir os princípios que conservam ainda a base de uma igreja, a base da vida de uma pessoa, que é a família. Enfim, são vários pensamentos que mudaram, mas o evangelho continua o mesmo. Deus continua o mesmo. E a palavra de Deus para os dias de hoje ainda é: arrependei-vos, abandonai os vossos pecados. E Deus, ele é tão bom. No livro de Provérbios, no capítulo 28, verso 13, diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e as abandona, esse alcançará misericórdia. Salmista Davi, no Salmo 32, verso 3, ele diz: enquanto eu encobri os meus pecados, o meu corpo adoeceu. Tem uma versão que diz: os meus ossos secaram. Ou seja, enquanto eu não me arrependo e não abandono os meus pecados, esses pecados eles vão me matando sorrateiramente, eles vão me consumindo. Primeiro consome o meu espírito, corrói o meu espírito, depois consome a minha alma, os meus sentimentos, as minhas emoções e por fim consome o meu corpo. Agora, a boa nova de Deus em 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então é muito melhor nós nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados para alcançarmos a misericórdia de Deus. Por que eu tenho que confessar? Por que eu tenho que me arrepender? Porque nós viemos de uma natureza pecaminosa. E essa natureza nos impulsiona para o pecado diuturnamente. E esse pecado, uma vez consumado, gera morte. O salário do pecado é a morte.
Nós precisamos nos arrepender. O arrependimento genuíno, partindo de dentro do coração, com sinceridade, naturalmente ele vai gerar em nós o desejo de confessarmos esses pecados. Arrependidos e confessados, nós alcançamos o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. E passamos a viver agora um novo estilo de vida, baseado no comportamento de Jesus. Quando entendemos isso, os nossos pecados são remidos. Confessamos naquilo que Jesus fez na cruz. Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Quando acreditamos nisso, acreditamos também que os nossos pecados foram remidos, foram pagos lá naquela cruz. E agora nenhuma condenação há em nós, porque nós cremos que Jesus pagou o preço por nós. Ele nos redimiu e Ele nos justificou. Agora somos salvos. Mas é preciso que haja o arrependimento. E é preciso que esse arrependimento seja algo de dentro, genuíno, que parte do coração. Algumas pessoas não querem se arrepender. Qual o motivo? Talvez pelo orgulho. São orgulhosas demais para reconhecerem que são falhas. Talvez para protegerem a sua reputação. Idolatram a sua reputação. O que vão pensar de mim? Talvez porque elas pensem que se elas voltarem atrás nos seus pensamentos e nos seus comportamentos errados, pecaminosos, elas vão estar demonstrando fraqueza. Vão estar demonstrando que não possuem força suficiente para enfrentar esse mundo tenebroso. Muito pelo contrário, aquele que arrepende e deixa, esse é o forte. Ali está a sua força, no arrependimento e no abandono das práticas pecaminosas. Tem um profeta na Bíblia, o profeta Jonas. Em determinado momento, Deus deu uma direção para Jonas, para ele ir em determinada cidade. Ele desviou o caminho, pegou um barco, foi para um outro local. No caminho, eles deram de frente com uma tempestade, um vendaval, e as ondas começaram a assolar o barco. E os tripulantes ali, o pessoal do navio, começou a questionar por que estava acontecendo aquilo, e foram questionar com Jonas. E ele disse: a culpa é minha. Deus me deu uma ordem e eu desobedeci. Se vocês me jogarem no mar, essa tempestade vai acabar. Jonas se arrependeu, reconheceu que estava errado e teve uma atitude. Quando jogaram Jonas no mar, a tempestade acabou. Veja só, talvez aquele barco ele possa simbolizar a sua vida. E talvez áreas da sua vida estão sendo alcançadas por tempestades, por problemas, por conta do pecado escondido. Você precisa reconhecer, se arrepender e abandonar, para que o barco da sua vida não venha a pique. Talvez esse barco seja a sua família, talvez esse barco seja a sua igreja, talvez esse barco seja os ministérios que você ocupa, talvez esse barco seja o seu trabalho. E pessoas estão sofrendo em consequências dos pecados escondidos que você praticou. Arrependa-se. Poupe as pessoas que estão ao seu redor. Confesse, abandone. Outro caso interessante é narrado em Josué, no livro de Josué, no capítulo 7. Um homem chamado Acã praticou alguns pecados e por conta disso ele teve 4 oportunidades de se arrepender e não se arrependeu. A consequência foi que toda a sua família, filhos, mulher, criação, todos foram apedrejados e queimados por conta do pecado de um homem. E ele teve 4 chances de se arrepender. Arrependa-se, abandone essas práticas e você alcançará a misericórdia do Senhor. Tem pessoas que não querem se arrepender porque acham que nunca ninguém vai ficar sabendo das suas práticas escondidas. Mas no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, verso 2 e 3 diz: não há nada encoberto que não há de ser descoberto. Tudo aquilo que for falado no oculto será ouvido à luz do dia. Tudo aquilo que for falado às escondidas
Dentro das casas será proclamado nos telhados. Não há pecado escondido que não vai ser revelado, ou em vida ou no dia do juízo final. Então é melhor você se arrepender agora, enquanto há tempo, abandonar essas práticas, alcançar a misericórdia do Senhor. O arrependimento genuíno traz confissão e a confissão traz perdão. Estamos vivendo um tempo onde é necessário que nos arrependamos das nossas práticas para alcançarmos a misericórdia do Senhor. Pense nisso. Reflita sobre isso. O evangelho pregado por Jesus há 2000 anos atrás é o mesmo de hoje. Ele não mudou. A ordem de Jesus ainda é a mesma. Arrependa-se, porque é chegado a vós o reino dos céus. É tempo de arrependimento. É tempo de revelarmos os nossos pecados escondidos para que alcancemos a misericórdia do Senhor. Deus conhece a nossa vida. Deus sabe de tudo aquilo que no escondido nós praticamos. Ele está esperando apenas uma decisão nossa, uma atitude nossa. Arrependei-vos, pois, porque é chegado a vós o reino dos céus. Pense nisso. Deus te abençoe. E até a próxima.